fui criado por uma família alemã e com o fato da minha mãe ser uma empregada doméstica dessa família, é que fui adotado para ser colocado na ACM, para mim aprender a nadar e fazer esporte que era bom para a saúde. Na medida que passou o tempo, houve uma competição na ACM entre o Clube Hebraica, organizado pelo Salvador Filizete. Olha quanta importância ele tem. Que foi aqui que ele me convidou para ir para a Hebraica. Na ACM já? Na ACM já. Que idade você estava? Você lembra? Putz, deve estar com uns 10, 12 anos, por aí. Você vê que o Salvador tem uma influência na minha vida. Na natação, hein? Né, no percurso todo da minha vida. Principalmente nessa fase subsequente aqui. Aqui eu fui convidado pelo Salvador para ir para a Hebraica e assim que cheguei na Hebraica, eles me deram a documentação toda preparada, carteira de estudo militante, aquela coisa toda, e eu morava do outro lado da cidade, eu morava na Zona Norte e pegava o ônibus às 5 da manhã para vir na Hebraica, para fazer treinamento. Passando o tempo, minha mãe precisava trabalhar também, porque sozinha não estava conseguindo. Passando o tempo, minha mãe veio também na Hebraica para trabalhar como faxineira. E aqui também eu já era atleta da Hebraica, tem aquele comentário que eu já fiz. Aí chegou um tempo que eu não podia falar em fatos, né? Eu fui mandado embora da Hebraica, porque eu namorava uma menina da colônia. Isso faz parte da história. Certo, E com isso eu fui parar no Paulistano. Né? Do Paulistano, eu treinei lá 2 anos e pouco, fui também militante, e um pouquinho na faixa anterior, na Hebraica, eu fui campeão brasileiro de natação para os Jogos Pan-Americanos Judeus, na Hebraica, e eu bati o recorde paulista de costa, que era 1:12:6, era do cara chamado Osmar Batista da Silva, um mestiço. E aqui eu bati esse recorde brasileiro, paulista. Aí fui para o Paulistano, no Paulistano eu treinava com o Minoro Igai, que era um carrasco com a gente. Ele falava assim, nada 400, Fontanelli. Eu nadava 400. Acabou, seu Igai, o que eu faço? Nada mais 400. E isso passava a tarde, nadando 4 km, 10 km por dia, de manhã e de tarde. Nesse inteirinho eu não podia treinar mais 2 vezes por dia, só podia treinar uma vez só. Aí eu precisava trabalhar. Aí eu trabalhei no Paulistano como entregador de cartas do Banco Moreira Salles. Vocês nem conhecem. Né? Depois eu saí do Paulistano, porque o próprio Igai estava meio desmotivado lá com o treinamento, com o Prolabore dele. Ele abriu mão e eu fui para o Pinheiros. No Pinheiros eu passei 6 a 8 meses lá, junto com o Bruno Buca. O Bruno Buca é um treinador, não sei se você sabe quem é, mas ele usava um treinamento chamado Caipira Training. O Caipira Training era uma metodologia dele. E ele ganhava todas as provas do Campeonato Paulista só com a Caipira Training. Então o pessoal perguntava, que treinamento você dá? Caipira Training. E não abria o jogo para falar o que era. Do Paulistano, eu recebi uma reportagem, do Paulistano eu voltei para a Hebraica para saber de um diretor de lá se ele podia me indicar um jornal para poder falar sobre a minha natação, que eu queria ser treinador. Então, eu não lembro o nome dessa pessoa, mas foi um cara que me ajudou muito e pôs uma reportagem minha na Gazeta Esportiva. Eu tenho isso nos jornais. Depois eu fui para o Pinheiros, depois eu fui para Araçatuba. Em função desse artigo do jornal que aconteceu, eu fui para Araçatuba trabalhar lá no clube da cidade. Lá era interessante porque vocês andando de bicicleta, você não arruma namorado de jeito nenhum. Eu sou, entre aspas, né? Naquela época andava-se de charrete na cidade. Hoje acho que não tem não tem mais, acho que você gosta de charrete. Na Araçatuba Clube eu fiz um nome muito bom, fiz um trabalho muito bom,
já não como atleta, mas sim como treinador, como professor de natação. E o problema lá era grave, porque eu fui com a fama de São Paulo para lá e era combatido porque não era professor formado, mas quem combatia o meu trabalho eram os professores de educação física. Mas em compensação eles não tinham a bagagem que tínhamos trazido de São Paulo. E aí nós fomos para os Jogos Abertos do Interior, onde nós aparecemos muito. Isso foi por volta de... não lembro. Isso aqui foi uma passagem bastante rápida aqui. Em Araçatuba eu fiquei 3 anos. Nessa sequência, eu fui para Santo André a convite do deputado Amazonas, da COFAP. Esse homem não sei se existe ainda hoje, porque o Santo André, o ABC ainda é hoje o berço do esporte mais de alto nível, embora seja clima frio, aquela coisa toda. E o Santo André, eu tinha uma piscina lá de 50 por 25, gelada pra caramba, e tinha que fazer a turma treinar. E aí fomos para os Jogos Abertos do Interior. Então, o primeiro atleta a fazer abaixo de 1 minuto na época era, chama-se Walter Totsoldi, um rapaz até já deve estar com barba, né, lógico, faz tanto tempo que não os vejo. Enfim, isso aqui já começou entrando para o São Paulo Futebol Clube. No São Paulo Futebol Clube eu fiquei muito pouco tempo lá. Também no Corinthians fiquei muito pouco tempo, porque era muito distante. Eu estava fazendo faculdade, tinha que ir para treinar no Corinthians, mas à noite eu tinha que dar aula no Colégio do Estado. Isso já no Corinthians. Aqui no Corinthians tem uma passagem legal que é o Vicente Mateus, o antigo Vicente Mateus, falecido, melhor dizendo. Um dia eu estava dando treino na borda da piscina e ele chegou para mim e falou: André, o senhor não viu uma geladeira passando por aí? Geladeira, senhor Vicente? Levaram uma geladeira balcão cheio de cerveja, roubaram a geladeira, você não foi para você pensar, você tenha visto. Depois aqui, fui para o SESI, do Espéria já fui para o Santo André. Houve aquela historinha do diretor que queria ganhar mais do que eu achava que ele queria competir comigo. Que bobagem. Mas você foi para o SESI Santo André? SESI Santo André. E aí, aqui que você começou com criança? Aqui comecei com criança. No SESI Santo André? SESI Santo André. Tá. Lá era a faixa etária proposta inicialmente era de 3 acima. Aí nós fizemos um trabalho junto lá com o Valderbir Romani, que era do voleibol, mas era administrador esportivo também. Eu fiz um trabalho lá em época mais ou menos 72, se não me engano. Uhum. E aí que casa a sequência com você. Não, ainda não. Aí você foi para o SESI Vila das Mercedes, que é onde eu estava. Quem treinava você é o Zé Paulo de Andrade, Scatena. Nem sei se está vivo esse homem aí. Tá. Está vivo? Tá. Aqui no mesmo? Tá no Guarujá. Está trabalhando em educação física? Não, parou. Na Vila das Mercedes, depois... Então, Vila das Mercedes, você já estava trabalhando com criança também ou não? Na Vila das Mercedes você trabalhava... Já no Santo André já estava começando a trabalhar com criança acima de 4 anos. Tá. E aqui já Vila das Mercedes com 3. No Fit Center comecei a trabalhar lá com 1 ano. E na verdade... Então, aí aqui então foi mais ou menos 1977, 78. Por aí. Tá. Aqui você começou a trabalhar então com crianças? Com criança abaixo de 1 ano. Abaixo de 1 tá. ano. Uhum. Tá. E aí foi com o... com o Peter Maia Clube. Tá. Então, antes disso, o berço foi o Salvador. Salvador. Tá. Toda essa história anterior, daqui para baixo foi quer ver? Salvador teve até, deixa eu ver, Pinheiros, onde teve Hebraica? Aqui. Hebraica está aqui, ACM e Hebraica. Até uma paulistana ele esteve envolvido comigo. Tá. Aqui você então via teoria de natação para infantil? Não tinha nada escrito. Tá. O que tinha era empirismo completo. Tá. Quer dizer, o negócio é pôr a criança para nadar. Chorando ou não, tem que nadar. Tinha, por exemplo, no ACM, o meu método de aprendizagem foi o seguinte: eles nos jogavam na água e eu que tinha que sair nadando. Bebia água até saindo pelo ladrão aqui. Então eu tinha que nadar.
Tá. E eu, na represa da Billings, tinha um acampamento de férias, eles ensinavam a nadar. Você punha a corda na cintura e punha o sujeito debaixo d'água. E eu olhava para cima e só via barro na água. Hoje não dá para nadar com a represa Guarapiranga, ela está água podre, né? Tá, então aqui com o Salvador, você viu toda a teoria Aqui da foi em natação. 64, né? Tá, hebraica, 64? Hebraica 64. Tá. Então aí aqui você viu toda a teoria com ele sobre a natação. Teoria do ponto de vista específico dele, não é uma coisa que se vem. Ele na época nem sei se tinha estudado educação física em Salvador ou não. Tá. Mas aqui você já viu alguma coisa de bebê com ele ou não? Não. Não. O que eu vi com ele tinha uma metodologia que uma vez ele me convidou para assistir, de ginástica para bebês. Tá. E ele me fez participar com isso daí. Quer dizer, ele me convidou para assistir e no fim eu participei. No mesmo programa. Mas era o quê? Foi uma aula só. Foi em frente, foi um ginásio de esporte, não é ginásio de esporte, mas foi um lugar tipo anfiteatro e na Igreja da Consolação, ao lado da Igreja da Consolação, no pátio da igreja. Não sei nem o que é aquilo lá hoje. Tá. Então, mas com o bebê, aonde você viu, com quem você começou realmente a natação para bebês? Foi então com o Peter? Com o Peter. Tá. Peter foi vamos dizer, com todo o tamanho, o Peter, você conheceu o Peter? Sim. Com todo o tamanho dele, devia ter uns 90, 2 metros. Ele é falecido, sabe? Sim. O João Alexandre, não sei. Tá. O Peter é falecido. Ele com aquele todo tamanho, com a mãozona toda, ele virava o bebê assim, parecia uma cuia. Tá. Tá, então foi o Peter que te deu toda a fundamentação e ele trouxe da onde, o Peter? E o Peter? Depois foi tudo uma coisa assim, tudo criado, pesquisado por mim. Tá. Todo lugar que havia uma relação possível, eu absorvia, não, pegava E transferia para o meu trabalho. O Peter trouxe da Alemanha? Da Alemanha. O trabalho dele? Você sabe quando mais ou menos ele trouxe? Agora, nessa época, quando eu estava no Clube Espéria, tem uma passagem aqui interessante, que eu passei a conhecer a Juliana porque ela foi com as amigas, a amiga dela chamava-se Regina, a amiga dela, e que ela tinha ido para a Alemanha, Juliana, nesse período. Eu não sei com exatidão, eu sei que na época eu estava no Clube Espéria, que eu era treinador da equipe, e a Juliana foi lá, foi ser apresentada para mim. Nessa época eu conheci a Juliana. Depois não tive mais contato com ela, acho que umas 2 vezes, nunca mais a vi. Tá. E o Peter, você falou que você tem ideia mais ou menos de quando que ele foi para a Alemanha, quando ele veio da Alemanha para o Brasil para trazer esse trabalho? Antes da Juliana. Tá. Bem antes da Juliana. Eu não tenho ideia de quando, porque eu estava envolvido com outros trabalhos aqui. Tá. Mas o Fit Center na época, em 73, 74, o Fit Center não tinha cobertura na piscina. Tá. No Fit Center. No Brooklyn, lá? E a piscina do Brooklyn foi uma das primeiras piscinas a trabalhar com criança pequena. Tinha outra piscina que se trabalhava lá na rua Amaral Gurgel, Amaral Gurgel, perto do hospital perto da Santa Casa lá de Misericórdia. Tinha uma piscina, mas eles demoliram. Essa piscina prevaleceu, a única piscina que foi do Peter. Do Fit Center Brooklyn. Do Fit Center Brooklyn. Aí eles cobriram a piscina? Aí cobriram. Aí o João Alexandre ajudou, eu lembro que os dois se mataram de tanto trabalhar. E trabalharam mesmo, trabalharam muito bem. João Alexandre, quem que é filho do Peter? Ele é irmão do Peter, ele fez a faculdade na mesma época que eu. Nós formamos na mesma turma. O Peter... Foi daí que você conheceu o Peter? Foi através do João Alexandre que você conheceu o Peter? Exatamente. Esse João Alexandre, ele trabalhava com bebê também ou não? Trabalhou. Trabalhou? Trabalhou na sequência do irmão para ele. Depois dele veio, tem uma outra pessoa que está faltando aqui. Depois dele veio Ruth Helena e Orlando. Após ele. Isso no Orlando, o sobrenome não lembro. Estou lembrando de muita coisa aí. Então, o João Alexandre que te apresentou o Peter? Sim. Tá. O Peter Maia Plug,
Então ele foi super importante para a natação, para bebês e infantil. E não foi reconhecido até hoje. Tá. Ele trouxe a metodologia, mais ou menos viu aquela fotografia daquela revista? Mostra com as mesmas pessoas que estiveram envolvidas e não foi até hoje lembrado. Por isso eu acho que é importante. Por isso que é importante essa história, né? Para a gente poder saber que ele existiu na natação infantil. Mesmo então. a Ruth Helena, que tem um livro editado também, ela também não foi reconhecida. Tá. Nós não temos memória. Então, mas é isso que a gente está tentando fazer, entendeu? Não Saber colocar. Tá vendo? Então, foi o Peter, então a Ruth Helena, o Orlando, todos esses tiveram influência então no seu trabalho também. Tiveram. Tá. Porque e também tem outra coisa. Embora cada um trouxe uma colaboração, mas todo mundo morria de ciúme um do outro. Isso acontece até hoje. Que, sabe, todo mundo é dono da verdade. Mas as pessoas não se falam abertamente o que pensam a respeito desse assunto. Eu acho que isso é importante. Já que está se fazendo um trabalho de base, né, um trabalho histórico, fazer lembrar isso esporadicamente, tendo uma situação de lembrar esse pessoal, porque eles foram colaboradores da natação do Brasil. Gente que nadou com eles já foram campeões. O Peter, o trabalho que ele trouxe é o que você faz ou era diferente? Não, já mudou muito. Tá. Então, não, mas não de hoje, estou falando, vamos supor na época. Ele que trouxe o assoprar o rosto do bebê e mergulhar, ou não? Não. Como que ele fazia esse trabalho? Quem me deu a ideia de fazer o assopro foi Listelotte Dean. Ela, quando nós tínhamos correspondência, e ela só podia falar comigo, só podia trabalhar com bebês uma vez por semana, no sábado ou domingo, porque ela era, na verdade, professora de matemática. E ela complementava a carga horária dela com aulas de natação para bebês. Olha que interessante. Elas não estavam dando, na época, importância. Hoje não, hoje se dá muita importância. E como que o Peter fazia? O Peter, ele não tinha, você está dizendo, na imersão? Na imersão. Não, ele só elevava e punha embaixo d'água, não tinha sopro nenhum. Tá. Eu já entendo de forma diferente, já que nós temos nervos aferentes e eferentes, toda vez que você sopra, você estimula uma absorção, quer dizer, uma inspiração. E você, buscando a inspiração, você pode ficar com maior tempo embaixo d'água com a criança do que sem esse bloqueio. Então ele domina mais a água com mais naturalidade, porque ele, pelo resfriamento dos nervos aferentes e aferentes. Então eu acho não. Então isso para você foi bom. Então o Peter... Hoje em dia já tem até trabalhos a respeito de duração debaixo d'água. Os bebês já ficam mais de 6 segundos debaixo d'água. 6 segundos, se você olhar bem, se você colocar no papel, assim, não tem adultos que fazem isso aí. Então, quem faz um trabalho muito bonito sobre isso aí foi a Patrícia Sirigriano. Ela fez um grande trabalho sobre isso daí também. Então, mas vamos lá, voltando um pouquinho aqui agora para a história, né, nossa do Brasil. Então, dentro dessa história toda, quem te impulsionou a trabalhar com criança foi o Salvador Felizete. Aí esse João Alexandre, que já aplicava a técnica do Peter Maia Plug, é isso? Tá? Te apresentou para o Peter. Isso. Aí você foi trabalhar com o Peter no FIT, é isso? Até então, o apresentar a ele significa o seguinte: eu trabalhava com a natação infantil, tanto é que... Mas acima de 3 anos, acima né? de 3 anos. Eu trabalhava com natação, depois ele praticamente doou o trabalho para mim desenvolver, porque ele não tinha tempo de cuidar da academia e das crianças. Esse Alexandre? Ou Peter? O Peter e o Alexandre. Tá. Esse problema acontece comigo hoje. Eu dou as aulas dos bebês, mas muitas vezes eu não posso dar continuidade porque eu tenho a parte de administração para tocar. E aí as pessoas, o método tende a degenerar aí. Não sei se já parou para pensar, quando você começa a cuidar das coisas outras, você começa a perder sua função. Quer dizer, a ideia é que nós teríamos que aproveitar mais esses dotados, as pessoas. Eu acho que eu sou uma pessoa dotada, carismática com as crianças, como você é com as crianças. Então eu acho que essas coisas têm que ser
trabalhar e não deixar do lado de fora. Então, os dias de aula de natação de bebês, eu não abro mão para ninguém. E olha, eu estou com 66 anos, vou fazer 66 anos. Eu saio da água podre, de tanta assim, doação que eu faço para a criançada. E as pessoas ficam em volta perguntando, como é que você faz isso? Não tem um jeito de explicar. Porque é uma coisa que uma pessoa que se sente... Eu sou um cara dotado para esse trabalho, não tem como explicar para a pessoa, só faz isso, só vai acontecer aquilo. Né? Tá. Bom, então nós acho que praticamente nesse ponto fechamos aqui o Salvador, o Peter Maia Plug, então que foi fundamental. Só ele finalizar depois o que ele... A Ruth e a Helena, a sequência que depois ele seguiu, ele ficou até chegar aqui, acho que então, esse quadrinho aqui que foi bom para desenvolver, se souber já tinha feito. Pô. Então, não, sem problema. Então, aí você conheceu então o Peter, né, que trabalhou com ele, aí veio a Ruth, Helena e Orlando, tá? E isso foi ao mesmo concomitante, né? E se for olhar também, minha ex-mulher teve participação, porque eu era amiga dos dois e trabalhava com natação para bebês também, lá no Orti Esportes. Marília, né? Marília, que foi uma das autoras também do livro. Silveira Mello. Depois Depois do Orlando, ela veio depois do Orlando e veio depois da Ruth Helena. O que mais? Depois daí do FIT, aí você foi pro... Manuel. Não, do FIT Brooklyn, aí você foi pro FIT Morumbi. Depois, lá no FIT, eu lembrei de uma pessoa chamada, uma alemã que estava ginástica na pirâmide de yoga. Que é o Hans, que era o seu... Eu conheci o Hans. O Hans, e tinha uma alemã que me indicou para trabalhar com o Manuel. Que você conhece ela, eu só lembrar o nome agora, primeira falha. Bom, essa alemã é que me indicou, mas ela falou assim, aí começaram as coisas, né? Fui parar lá no Manuel em função dessa alemã. Não, mas espera aí só, como que você começou com o FIT Brooklyn primeiro? Primeiro o FIT Brooklyn. O Peter que te botou no FIT Morumbi? Foi. Tá, liderar o trabalho lá. Tá, ok. E é ali que você vai aparecer também. Aí no Morumbi que eu fiquei com você. Aí depois disso que aí você foi pro Manuel. Exato. Tá. No Manuel eu fiquei lá 12 anos e de lá... Aí de lá você teve o teu reconhecimento internacional. Teve. Tá, então conta um pouquinho como é que foi. Como que você foi convidado a primeira vez internacional? Eu já estava trabalhando na academia do Manuel quando eu ouvi aquela história do atleta brasileiro, do professor que veio para dar o curso em Limeira. O Robert Strauss. É o Robert Strauss. Ele pediu para que as pessoas se levantassem, batessem palmas para mim. Eu fiquei abismado na época, porque eu não esperava que quem falou sobre a minha pessoa para ele. Só pode ser essa pessoa que eu não estou lembrando o nome agora. Gustavo, não me lembro. E a partir disso daí é que veio algumas histórias. Por exemplo, certa vez eu estava na beira da piscina e veio um pessoal do consulado americano. A secretária falou, tem um pessoal do consulado americano que quer falar com você. Por que querem falar comigo? Não estava sabendo de nada. Né? Aí eu fui atendê-los, mas antes disso eu tinha clientes, alunos, eu não podia deixar de lado. Eles entraram no ambiente da piscina, lá no Manuel, e me propuseram se eu queria ir para os Estados Unidos dar uma palestra lá. Eu disse assim, dê a sua fotografia, seus documentos que nós vamos levar para o consulado. O próprio pessoal do consulado fez as coisas, em 2 dias estava tudo pronto. Eu ganhei um passaporte para 10 anos, aquela brincadeira. E aí que eu fui para os Estados Unidos, fui para Los Angeles, Dallas, São Francisco, Miami. Eu sei que deu uma volta por conta dos americanos. Eu viajei, teve 3 fusos horários. Eu estava aqui em Nova York, que eu fui também.
Então eu fui para essas cidades falar sobre natação para bebês. E daí eu fui para, repetindo, eu voltei uma segunda vez para os Estados Unidos, depois já comecei para o México, e nos Estados Unidos fui 5 vezes, no México fui 13 vezes, fui 2 vezes para a Espanha, tudo nessa sequência, uma atrás da outra, porque na Espanha já se fazia trabalho de natação para bebês, mas a versão brasileira que eles não tinham. Outro dia mesmo, poucos dias atrás, eu estava assistindo o programa deles, de aula teórica, prática. Eles, não é que eles modificaram, mas eles fizeram uma coisa que eu acho muito interessante. Fizeram uma coisa de acordo com a população, com o tipo do espanhol. Como aqui a nossa programação é de acordo com o nosso clima. Lá na Espanha é a mesma coisa, em Nova York também é o mesmo tipo de clima. Enfim, cada trecho, cada cidade, cada estado, cada país tem que desenvolver o seu trabalho. Não queiram, por exemplo, que um método você desenvolver aqui ser estabelecido em outras linhas, com outra população, com outra pessoa. Façam cada um o seu trabalho de maneira que façam bem, de maneira que não cause danos às suas crianças. O mais importante que eu vejo não é criar a metodologia é importante, mas fazer a coisa com prazer. E falando nesse negócio do prazer, quando que você foi chamado para o Hall da Fama, né? Mas você foi reconhecido por causa disso, por causa do método do prazer. Da metodologia. E isso, você lembra que ano que foi? Eu lembro lá, naquela placa lá. Do Hall da Fama é 2008. Do Hall da Fama, mas você já tinha a sua metodologia. Já tinha metodologia, mas não tinha sido reconhecido, como tem atrás da sua cabeça, tem um outro do México aí. Essa placa aí. Quer dizer, eu acho que foi uma boa contribuição, teve um negócio desse. É que você é reconhecido lá fora, internacionalmente, pelo que a gente ouve, pela metodologia do afetividade. Quando é que eles perceberam isso? Quando você foi lá, porque a gente sabe que o trabalho nos Estados Unidos é um trabalho, está mudando, mas é um trabalho mais voltado só para a sobrevivência. E você foi com essa questão da afetividade, seu nome é muito lembrado com relação a isso. Quando a gente vai lá, a gente percebe isso. Quando é que isso começou a aparecer? Foi nessa viagem que você fez? A partir do Robert Strauss. Então, mas foi aí que você, então o Robert que foi responsável de você ir para fora? Foi o Robert. Tá. Ele foi. Eu tive vários outros cursos que eles estavam presentes, eu me hospedei junto no mesmo apartamento que ele, aquela coisa toda. Conversávamos muito, mas é uma pessoa de um coração de 360 graus. Isso eles vão poder, eu não sei se esse é o tema que vai nortear o congresso, mas ele é uma pessoa muito capaz. Uhum. E dentro disso aqui também, dessa história, você acha que você lembra mais alguém? Por exemplo, a Juliana com você aqui também, né? Você lembrou dela? Eu lembrei da Juliana quando ela era treinadora do Espéria. Tá. E eu só vim encontrar anos mais à frente, novamente a Juliana, depois que eu comecei a trabalhar com academias lá com o Peter Maia Clube. Ok. Fechou o anel. Então aí nós fechamos essa história. Então seria legal você só falar um pouquinho da importância do Salvador Felizete para você nesse processo todo de natação. Eu acho o seguinte, se houve alguma coisa predestinada, podemos dizer dessa maneira, foi esse engajamento de amizade que eu tive entre eu e o Salvador Felizete. Em função dos olhos clínicos dele, eu fui parar na Hebraica, e daí nós tivemos um trabalho longo, né? Ele, com a ex-mulher dele e tal, ajudou muito. Muitas vezes, como eu morava na zona norte de São Paulo, é uma distância bastante grande, eu cheguei muitas vezes dormir na casa do Salvador, no apartamento de Salvador, porque ele queria que eu tivesse descansado, porque eu tinha Jogos Pan-Americanos para enfrentar. Entendeu? Então, se eu devo alguma coisa, hoje, eu devo ao Salvador Felizete. Ele, com todo o espírito explosivo que ele tem, mas que ele tinha, não sei se tem hoje ainda, ele tratava as crianças como um doce, mas em compensação, ele é uma pessoa que é líder, sabe, uma pessoa rica em conhecimento, em assistência,
em treinamento, enfim, ele foi muito importante na minha estada aqui na Terra e dentro d'água também. E o Peter com os bebês? O Peter com os bebês, mas o Peter, nem ele nem o João, ninguém daí para baixo não forneciam dados, detalhes das coisas, eu tive que ir descobrindo. Eu tive que descobrir em áreas da psicologia, em áreas da psiquiatria infantil, áreas do sono, que é da área da psiquiatria também. Todo o trabalho que eu fui desenvolvido foi desenvolvido buscando novas mensagens, novos espíritos de trabalho. Quer dizer, não existia literatura como a literatura tem hoje, não é grande coisa também. São literaturas pioneiras aí, boas, tudo, mas falta mais detalhes, falta mais minucioso.